Muito bem. Boa noite a todos. Vamos falar a respeito. Eu estou tendo um retorno com muito ruído aqui. Talvez se eu abaixar o som fique melhor. Bem, o assunto nosso é perigos e inconvenientes da mediunidade. Então, vou compartilhar com vocês a primeira tela para a gente começar a falar a respeito. A base dessas informações está em O Livro dos Médiuns, publicado em 1861 por Allan Kardec. E relacionamos aqui 4 capítulos que falam a respeito de inconvenientes. Um deles tem esse nome, Inconvenientes e Perigos, e nós vamos examinar um pouquinho de detalhe esse capítulo. O outro capítulo é o 20, que fala da influência moral do médium. Também vamos falar um pouquinho disso. E tem mais 2, o Contradições e Mistificações e Charlatanismo e Embuste. Destes 2 últimos capítulos, eu não vou falar nada, a não ser de mistificação, um trechinho só do capítulo 27, tá bom? Então, vamos começar com o 18, Inconvenientes e Perigos. O Livro dos Médiuns é todo itemizado, né? Começa lá no item 1 e vai terminar no último capítulo, no item que eu estou vendo aqui, que eu esqueci, mas que está lá no capítulo 31. Não, no capítulo 31 já não tem mais item, mas até o 30 tem cerca de 350 itens, tá bom? E eu coloquei aí os 2 itens. Esses itens são, na realidade, parágrafos extensos, né? Às vezes os itens são menores, às vezes são maiores. Quando muda o assunto, muda o item. Bem, então vamos falar da influência do exercício da mediunidade. Kardec examina 3 aspectos: influência do exercício mediúnico com a saúde, claro que dos médiuns, né? No cérebro e na criança. Basicamente, ele só faz essas 3 referências. Então, vamos começar na saúde. O que ele diz? Que o estado de transe é anormal, mas não é patológico, ou seja, mediunidade não é doença. Isso não quer dizer que a pessoa que tem mediunidade não vá parar em algum hospital psiquiátrico, quase sempre por falta de conhecimento do assunto. Então, a mediunidade está adoentada, a pessoa está sob influência perniciosa e a família não entende, acaba internando como se a pessoa fosse maluca, louca. Mas isso não é verdade. Existem médiuns de boa saúde e também médiuns doentes, mas por outras causas. Mediunidade não é doença, é apenas um chipzinho que tem no cérebro, que chama pineal, que permite comunicação entre o mundo visível e o invisível. O que pode acontecer, assim como em qualquer faculdade, é haver um cansaço. Então, quem fala muito em público pode ter problemas com as cordas vocais, vai ter um cansaço, e quando isso acontece, a gente deve se abster. Então, quem exercita a faculdade mediúnica deve estar atenta ou atento exatamente a esse cansaço. Isso normalmente não acontece nas reuniões mediúnicas dos centros espíritas, na sua grande maioria. E por quê? Porque médiuns falantes, médiuns doadores de fluidos e esclarecedores praticamente não sentem grande cansaço. Essa preocupação se devia mais ao fato de que existiam médiuns, ao tempo de Kardec, de efeitos físicos. E
depois de uma atividade de efeito físico, a recomendação é que exista um tempo de recuperação das forças físicas, porque nós cedemos das nossas forças vitais para a produção do fenômeno, essas forças voltam ao médium depois dos fenômenos. É claro que há uma perda nisso, mas o cansaço vai acontecer se a pessoa exercitar a mediunidade de efeitos físicos com muita intensidade e sempre. Então, é preciso haver um intervalo. Isso depende do médium. O intervalo pode ser uma semana, pode ser de 15 dias, tá bom? Muito bem. Algumas pessoas, então, devem evitar superexcitações, porque às vezes a pessoa se superexcita e fica com problemas. Por exemplo, quando ela exagera na atividade mediúnica. Nós não temos notícia em nossa casa espírita e nas casas que normalmente visitamos dessa superexcitação. Não existe, eu não tenho notícia. Mas ao tempo de Kardec, ele recebeu informações a esse respeito, e por isso ele tratou do assunto. No cérebro, mediunidade não provoca loucura. O que pode acontecer é uma predisposição na pessoa a isso. Isso pode acontecer, né? Mas nós não conhecemos, na nossa experiência, na minha experiência, por exemplo, eu não conheço ninguém que ficou com problemas porque tinha predisposição à loucura e acabou ficando louco porque usou mediunidade. Mas o Kardec registra que esta é uma possibilidade. Claro que hoje a gente tem muito conhecimento, então, até médicos que não são espíritas, quando percebem que um paciente tem percepções, eles vão recomendar, ó, procura um centro espírita, vai lá, eles devem te orientar, porque é aquela fase em que ninguém sabia o que estava acontecendo, do médium que surgia de repente na família, ninguém entendia nada do assunto, aí sim podia haver problemas e a pessoa às vezes ser taxada de doida, né? Louca. Na criança, tem uma recomendação do Kardec, que a gente não deve desenvolver mediunidade na infância, de forma alguma. Ela precisa usar toda a sua energia para o crescimento, por aprender a andar, falar, pensar. E aqui alguém podia perguntar, e o Kardec faz essa pergunta aos espíritos: e no caso de a criança apresentar faculdades de maneira natural? De maneira natural não tem problema. A natureza física da pessoa, daquela criança que reencarnou, já está preparada para isso. Mas não se deve acentuar o desenvolvimento. Isso vai acontecer lá na vida adulta, tá? Depois que passar daquela guerra de hormônios que acontece na puberdade, por exemplo. Então, a gente só deve desenvolver mediunidade na idade adulta, né? Qualquer dúvida, levantem a mão e vocês me avisam aí, tá? Bem, aqui ainda uma preocupação que o Kardec registra num dos itens, no 222, que a gente precisa tomar cuidado com espíritos enganadores, tá? Isso é uma preocupação do Kardec, mas nós vamos examinar isso melhor. Bem, o próximo capítulo que fala sobre inconvenientes é a influência moral do médium. Tem 5 itens, 5 grandes parágrafos em que o Kardec vai detalhar esse assunto. Eu vou apresentar alguns tópicos aqui em imagens, né? Por exemplo, ele diz que a faculdade mediúnica não guarda relação alguma com o desenvolvimento moral do médium, pois está radicada no organismo. Isso está no primeiro parágrafo do item 226, já do capítulo 20, já mudamos de capítulo. Então, não existe uma relação de moralidade, né, e faculdade mediúnica. Nós podemos encontrar médiuns absolutamente amorais, né, sem moral alguma, e encontrar pessoas muito bem moralizadas.
Uma outra informação é que todas as faculdades são favores com que a providência nos oferece como oportunidade de trabalho e de elevação. Por que o Kardec provocou esse assunto? Porque ele queria saber por que a mediunidade é dada, às vezes, às pessoas que não têm moralidade alguma. E os espíritos respondem que é como permitir que outras faculdades nós tenhamos exatamente para o aprimoramento. Então, ouvir, falar e enxergar, por exemplo, é dado a todo mundo. Ah, mas tem gente que não ouve, tem gente que não fala, tem gente que não escuta, e tem gente que não fala nem escuta, tem gente que não enxerga, nem escuta e nem fala. Bem, isso porque houve um abuso da faculdade. Quando a gente lesa alguém com as nossas faculdades, quando nós revemos entre um intervalo, entre uma encarnação e outra, revemos o que nós fizemos, pode ser que a gente se arrependa e se aquilo virou um reflexo condicionado, ou seja, a gente se encarnar, esquecendo o passado, faz as mesmas coisas que antes faria, então os espíritos vão recomendar, e a pessoa escolhe se quiser, uma limitação ou visual, ou auditiva, ou da fala, para ficar algum tempo sem o uso, para tirar o reflexo condicionado. Reflexo condicionado é alguma coisa que, recebido um input, um input, né? Uma entrada de um sinal qualquer, a gente age sempre da mesma maneira. Vou dar um exemplo clássico que às vezes os casais têm dentro de casa, né? O marido, muito descuidado, toma banho, deixa a toalha molhada em cima da cama. E a esposa surta por causa disso. Então, toda vez que acontece aquilo, ela surta, né? O ideal seria conversar a respeito, pedir ao marido que não faça isso, por aquilo, porque molha a roupa de cama que às vezes foi trocada naquele dia. E às vezes é do, não é do lado do marido que está molhada, é do lado da esposa, enfim. Às vezes acontece uma briga por nada, porque a gente acostumou a reagir de uma maneira agressiva toda vez que acontece alguma coisa. Isso se chama reflexo condicionado. Então, nós temos, ou podemos ter reflexos condicionados diante de um mesmo estímulo. Um estímulo acontece e toda vez que aquele estímulo acontece, a gente reage da mesma maneira. Isso se chama reflexo condicionado. E quando a gente adquire reflexos condicionados, por exemplo, de falar mal dos outros, né, é muito difícil tirar, precisa de uma disciplina muito grande para tirar um reflexo condicionado. Tá? Dúvida? Vamos lá. O que existe é o seguinte: quanto ao uso, aí sim, o uso da mediunidade pode ser bom ou mal. Enquanto uma pessoa que não é boa tem mediunidade e uma pessoa que é boa tem, a mediunidade está aí para todo mundo. Aliás, diz o Kardec, todos somos médiums. É claro que, do ponto de vista da prática espírita, aquele médium que não a tem de maneira ostensiva, o próprio Kardec recomenda não chamar de médium. Mas, no fundo, ele diz isso. Todos temos essa faculdade, porque ela está em embrião na humanidade e vai se desenvolver cada vez mais. Então, quanto ao uso da mediunidade, aí sim existe a influência moral, mas pelo uso, que pode ser bom ou mal conforme as qualidades do médium. Então, é quando se usa a mediunidade que a gente avalia a qualidade daquele médium, daquela médium. Aqui uma informação que também está nesse capítulo e vai nos permitir fazer um parênteses. A faculdade mediúnica não foi dada ao homem somente para a correção de uma ou duas pessoas, mas da humanidade. Isso está no item 226, parágrafo 5. Por que a gente colocou isso aqui? Bom, primeiro porque está no capítulo. Segundo, que é um alerta, e aqui eu faço um parênteses. Bom,
Então, é para toda a humanidade que ela vai servir. Só que hoje a gente não percebe isso. Apesar de estar esparramada a mediunidade, nós não percebemos isso. Eu vou fazer umas continhas aqui, ó. Espíritas no Brasil, eu chamei de EB, Espíritas Brasileiros. Simpatizantes no Brasil, chamei de SB. População no Brasil, PB. E população mundial. Vamos ver o tamanho desse pessoal todo aqui. O IBGE, há 2 anos ou 3, dava que os espíritas no Brasil eram cerca de 4 milhões. Os simpatizantes, em torno de 30 milhões. Esses números, eles não são fechados. É uma estimativa, porque não existe uma... por estimativa, não existe uma certeza do número, é por aproximação. Faz-se uma pesquisa e tem-se ideia, então, de quantos simpatizantes e quantos espíritas tem. O IBGE classifica os espíritas que se admitem espíritas quando fazem a pesquisa. Agora, os simpatizantes é uma estimativa. A própria Federação Espírita Brasileira forneceu essa estimativa. E a população do Brasil é 215 milhões de habitantes. Agora, a população mundial é de 8 bilhões, está quase lá, não chegou lá ainda, falta um pouquinho. Eu fiz a conta redonda para não ficar com muito centavo na resposta. Bom, então agora nós vamos fazer umas continhas de dividir aí. Vamos ver quanto representam os espíritas no Brasil. 4 milhões dividido por 215 milhões, EB dividido por PB, é 1,8%. É muito ou é pouco? É pouco. A população brasileira, 1% de espíritas, quase 2%, é muito pouco, né? Vamos ver de simpatizantes. Quantos são os simpatizantes dividido pela população brasileira, que é 215 milhões. 30 milhões dividido por 215 milhões dá quase 14%. Somando aí, está praticamente 15% de simpatizantes e espíritas no Brasil. É um número interessante, mas ainda é pouco, né? Agora, quando a gente compara com o planeta inteiro, o número de espíritas, são espíritas no Brasil, tem mais espíritas fora do Brasil, mas o número de espíritas brasileiros diante da população mundial é 0,05%. E de simpatizantes é 0,37%. Ou seja, não chega, somando as duas, não dá 0,5% de espíritas no planeta. Ora, mas aquela informação que foi passada agora diz que a mediunidade é para ajudar todo o planeta. Significa? Significa que ainda tem muito serviço para a mediunidade ainda. No capítulo 18 da Gênese, o último capítulo, Os Tempos São Chegados, Kardec vai escrever: o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina para secundar o movimento de regeneração da humanidade. Nós fizemos uma palestra em que a gente informa que Chico Xavier cravou no Pinga Fogo, na entrevista na antiga TV Tupi, cravou o ano de 2057 para o início do período de regeneração. Mas isso é outro assunto que fica para uma próxima vez. Fechando parênteses, porque nós falamos da Gênese. Voltemos à influência moral do médium. Tá? Vocês estão vendo aí do lado esquerdo uma tomada de pino chato e uma tomada de pino triplo redondo ainda por cima, em forma de cone, né? Vamos lá. As qualidades morais do médium exercem influência fundamental sobre a natureza dos espíritos. Se comunicam por ele. Isso está, né, nesse primeiro parágrafo do item 227. Então, aqui, por exemplo, um espírito com essa característica de tomada para transmitir energia para esse fio não vai conseguir. Ele precisa se afinar com o médium, ele precisa ter 3 pontinhos aí, né? Então, isso aqui mostra essa
essa afinidade que precisa existir entre o espírito comunicante e o médium. E é o médium que atrai. Um médium de moral duvidosa, complicada, vai atrair espíritos complicados. O médium de boa moral vai atrair bons espíritos. Aqui uma advertência do Kardec: médiuns que fazem mau uso da sua faculdade, não servem delas para o bem, ou que não aproveitam para se instruírem, bem, e eles vão sofrer as consequências disso. É uma condição da lei de causa e efeito. Também está escrito nesse item que o Kardec examina no capítulo 20. Aqui uma outra informação, para se ter uma ideia da natureza dos espíritos que habitualmente assistem determinado médium: só tem uma saída, que é observar a linguagem do espírito, ou falada ou escrita. E essa também é uma advertência do livro dos médiuns nesse item, no capítulo 20, o item 229. Então, um espírito pode enganar, às vezes, um médium usando uma linguagem rebuscada. O Kardec examina isso. Mas, se a gente prestar atenção, os espíritos evoluídos, normalmente, eles vão direto ao ponto. A gente vê bem isso no Livro dos Espíritos. As perguntas são feitas pelo Kardec e as respostas são bem diretas, bem objetivas. Às vezes o Kardec é obrigado a perguntar de outro jeito, porque ele queria um pouco mais de informação. Mas os espíritos costumam responder exatamente aquilo que eles perguntam, aquilo que o Kardec perguntava. Então, eles respondem objetivamente. Então, quando um médium recebe instruções, espíritos que não são muito evoluídos, há uma facilidade muito grande desses espíritos se manifestarem de maneira muito complicada, né? Tem um nome para isso que eu não estou me lembrando, mas muito rebuscada, muita informação para pouca ideia. Os espíritos de maior evolução, eles são sintéticos, né? Eles conseguem sintetizar bem as ideias. Uma coisa que preocupa é o orgulho nos médiuns. E aí há sinais inequívocos, escreve o Kardec. Um deles é a confiança cega nas comunicações. Qualquer comunicação, a pessoa não aceita observações, não aceita um exame detalhado. Isso às vezes acontece com médiuns escreventes, porque o médium falante fala, se aquela informação não for gravada, não tem como avaliar, porque ninguém vai lembrar de uma fala longa, extensa, mesmo que seja de uma pequena mensagem. Mas quando se escreve o registro disso, aí sim, né? Então, a confiança de que o médium nunca vai receber alguma coisa que não é adequado e que ela é cega é um problema que deve ser administrado. Acabam tendo ou julgando que têm o privilégio da verdade, porque recebem comunicações enquanto outros não recebem. Então, esse risco existe, é permanente. E quando tem nome famoso, então, aí vira deslumbramento. E outra coisa que eles costumam fazer quando estão cegos pelo orgulho é repelir qualquer conselho. Conheço uma história de um centro espírita que, de repente, lá, quem se apresentou como espírito era nada mais, nada menos do que Allan Kardec. E uma boa parte do grupo, claro que o grupo se dividiu, tem aqueles que aceitaram e aqueles que não aceitaram. A maioria que não aceitou, porque examinou os escritos e as orientações do suposto Allan Kardec, e aquilo era um absurdo, né? Mas as pessoas que admitiam que era ele mesmo e não fizeram maior exame das orientações, acabaram ficando sozinhos, né? E às vezes aborrecem-se a menor observação contrária. São advertências de Allan Kardec na influência moral do médium. Então, o Kardec, diga.
Como fazer se você localiza esse tipo de situação no grupo da mediunidade? Bom, você podia fazer uma pergunta mais fácil, hein? É complicado. Isso é complicado. Por exemplo, lá no Mãos Unidas, nós temos uma regra lá. Ainda sou, não devo ser, mas ainda sou o diretor doutrinário do Mãos Unidas. E lá nós não adotamos essa mediunidade. Se alguém chegar lá, eu sou psicógrafo. Desculpe, se você quiser trabalhar aqui, vai trabalhar na psicofonia, porque nós precisamos atender espírito necessitado. Porque o que tem de livro espírita de fonte fidedigna é suficiente, a menos que você seja um mensageiro do alto, né? E às vezes na primeira mensagem você percebe que não vai sair boa coisa. E às vezes a pessoa está já no fim da reencarnação e aparece escrevendo essas coisas como se fosse um missionário que vem para mudar a informação ou acrescentar a informação à doutrina, começa cedo, né? É o caso de Chico. Ou começa um pouco mais tarde, mas realmente você percebe na leitura que tem informação fidedigna, né? Então, tem alguns médios que acrescentaram coisas aí à doutrina e a gente, lendo, a gente concorda com aquilo, né? Não fere princípios doutrinários. Então, essa é uma análise muito difícil. Eu, particularmente, eu não me sinto preparado para avaliar isso. Então, quando a pessoa procura o centro, Mãos Unidas, e diz: Olha, eu sou médium escrevente, então tudo bem. Aqui nós não usamos essa tarefa. Agora, se você quiser ficar, nós sabemos que Kardec escreve no item. Nesse mesmo livro, o Livro dos Médiuns, ele diz assim: se você começa a usar uma outra mediunidade, aquela diminui, aquela de psicografia diminui e passa a se desenvolver uma outra, que é o caso, por exemplo, da psicofonia. Nessa mediunidade nós estamos interessados. Porque o Mãos Unidas não tem pretensões de revisar a obra de Kardec, de revisar a obra de André Luiz por Chico Xavier, de revisar a obra de Emmanuel por Chico Xavier. Nós não temos essa pretensão, então nós aproveitamos toda a tendência mediúnica, toda a habilidade mediúnica para atender espírito sofredor. E isso é muito difícil. Eu não quero essa tarefa para mim. Uma vez chega um sujeito com uma pilha assim, e tinha material para 2 livros, né? E falou: senhor Américo, dá uma lida aí para ver se eu publico o livro. Eu falei: eu não vou fazer isso. É muito material, não tenho tempo para isso. Mas Américo, você é um chato, né? Não, eu sou meio chato com esse assunto. Porque já tem tanta informação na obra de Chico Xavier, na obra de Kardec, e outros companheiros que escrevem muito bem, que, a menos que seja uma coisa assim maravilhosa, eu até hoje não vi. Eu li lá 2, 3 mensagens, falei: continua treinando, quem sabe um dia dá certo. Tá? Então, esse assunto é delicado, eu sei, mas não sei se respondi a contento. Pode ser que tenha alguém aí que faça psicografia e tenha ficado chateado comigo. Agora, eu acho que como exercício pode ser feito, né? Não tem problema nenhum, pode ser feito, né? Inclusive, uma das variantes dessa atividade é fazer receituários. Se a pessoa tiver um espírito e se afine muito com essa pessoa, ela pode desenvolver receituário, precisa conhecer homeopatia, né? Precisa estudar um pouquinho para ajudar na recepção das receitas, né? Isso pode acontecer. Ou então, fazer o famoso atendimento fraterno para espíritos que partiram e queiram dar notícias para os seus parentes que ficaram. Agora, isso exige uma capacidade mediúnica para ser preciso muito grande, tá? Pouquíssima gente tem condições de fazer isso. Tem alguns médiuns ativos ainda que conseguem, mas é uma atividade muito difícil. É preciso desenvolvê-la muito para chegar lá. Então, quem quiser um dia produzir livros de cunho moral com o apoio de espíritos melhores, né,
realmente preparados para isso, deve treinar, porque senão não vai chegar nunca nessa atividade. Agora, começou a escrever, 2, 3 anos depois já tem material para escrever livro, pode ser que seja uma coisa muito boa, mas pode ser que seja uma coisa tão simples, né? Então, é só comparar mensagens de Emmanuel e André Luiz, Humberto de Campos, com aquelas mensagens que a pessoa está recebendo. A gente vai perceber a diferença. O Kardec caracteriza aqui médiuns verdadeiramente bons. Eles têm facilidade de execução na tarefa. Por exemplo, uma psicografia muito rápida, né? Eles não se prestam a nomes, não se atêm a nomes, mas à linguagem. Então, se o espírito escrever lá no fim Zé, mas for uma mensagem daquelas espetaculares, está feito, tá dentro. O espírito pode até ter usado um pseudônimo para não aparecer, para não se expor, mas se ele escreve adequadamente, aí tenha dúvida, não tem problema nenhum. O verdadeiro médium, bom médium, não se preocupa com o nome. Não se prevalece da mediunidade, não dá carteirada, eu sou médium, e transfere sempre o mérito aos espíritos. Era o que Chico fazia. Chico sempre dizia que ele era instrumento, ele não tinha. E realmente, essa faculdade dele era tão habilidosa que ele conseguia escrever poesia, sonetos, trovas, com a qualidade do espírito que era escritor, que estava desencarnado, e comparando a escrita do espírito encarnado e desencarnado, você via que o jeitão era o mesmo. Então, poesias de Castro Alves encarnado, poesias de Castro Alves desencarnado por Chico Xavier, você jura que é do espírito, né? Mas para chegar nesse nível de mediunidade, tem muita encarnação usando a mediunidade. Não é fácil. Tem modéstia e benevolência com todos. São tópicos que Allan Kardec redige para caracterizar um médium verdadeiramente bom no item 229 do capítulo 20. Aqui um alerta, esse alerta sim, esse é um alerta grande, eu já passei por esse problema e o próprio Kardec passou por esse problema. Vou dizer aqui, ó. O orgulho do médium pode ser despertado pelos que o cercam. Como assim, Américo? Então vamos lá. Mais de uma vez, diz Kardec, tivemos motivo de deplorar elogios que dispensamos a alguns médiuns. Olha só, hein? Ah, mas por que o Kardec elogiou o médium? Com o objetivo de os animar. Aí foi a gota d'água. O médium orgulhoso, né? Porque na Terra nós ainda temos isso, por isso que é expiação e provas, o planeta tem esse nome ainda. Então, o próprio Kardec reclama que ele caiu nessa armadilha. E eu fiz a mesma coisa certa feita com o médium, né? E aprendi. Depois eu fui ler de novo isso aqui e falei, o Kardec tinha alertado, eu não lembrava. Então, eu já tinha lido, mas não lembrava. Então, esse é um perigo. Então, não se elogia médium nenhum. A gente elogia o trabalho daquele dia. Por exemplo, foi todo mundo do grupo. Ótimo, isso é uma maravilha. Bom, todo mundo venceu as dificuldades para estar naquela reunião. E naquela reunião em particular, a, a atividade mediúnica correu assim, fácil, fluida, né? Sem intercorrências. O grupo estava bom, o grupo estava bem harmonizado. Então, nessa hora, quem dirige o grupo pode e deve elogiar o trabalho do grupo. Olha, parabéns, vocês fizeram, nós fizemos um bom trabalho, todos nós. Eu me lembrei do Aniceto, por exemplo, que dirige no livro Os Mensageiros, segundo livro da série André Luiz, ele dirige um grupo de 50 pessoas que prestam serviço uma semana em nosso lar, nos hospitais, nas regiões inferiores da vida espiritual e também na crosta. Eles fazem isso. Quem já leu ou estudou esse livro sabe do que eu estou falando.
E quando o André Luiz se oferece para trabalhar na equipe de Aniceto, era um grupo de 50, ele tinha 47 vagas, aliás, ele tinha 47 trabalhadores, faltavam 3, tinha 3 vagas. E o André pergunta o que precisava para trabalhar. Ele falou, olha, precisa de 2 coisas. A primeira é boa vontade. E o André Luiz falou, ótimo, boa vontade é comigo mesmo, eu estou aqui por causa disso. Aí ele mesmo pergunta ao Aniceto, e qual é a segunda exigência? Ele falou, é não reclamar de nada. E tem outra coisa. Se a gente consegue sucesso em alguma atividade no grupo, ela é rateada para todos. Todos recebem o cumprimento de bom trabalho. E se houve algum erro e alguma coisa não saiu bem na tarefa, também isso é rateado entre todos. Exatamente, para não mexer com o orgulho de ninguém. Então, o que é bom rateia e o que não é, porque o grupo não conseguiu determinado objetivo, também é rateado entre o grupo. Aqui uma informação do livro Mensageiros, em que Telésforo alerta a causa geral dos desastres mediúnicos. Esses desastres aconteciam mais antigamente. Esse livro é de 1944, é o segundo livro da série. E vários médiuns, no início do espiritismo no Brasil, faliram porque não se estudava, não se dedicava à leitura, ao estudo metódico, não havia quase palestras, praticamente eram reuniões mediúnicas no começo do espiritismo. E isso levou muitos médiuns a perderem a oportunidade do trabalho. Então, eu recomendo o estudo desses capítulos lá, do Otávio, do Acelino, que são médiuns que faliram, e eles contam por quê. E é interessante, porque eles contam aquilo que a gente precisa saber para não falhar. Mas, normalmente, é a ausência de noção de responsabilidade. A gente acha que está trabalhando para o Américo, para o dirigente da reunião, para o Centro Espírita Caminhos de Luz. Não, quem aceita trabalhar na mediunidade está a serviço do Cristo. Tem um amigo que é engraçado, ele diz assim, Américo, quando alguém fala assim, eu não vou, viu? Eu não vou, eu vou não ir. Tá bom, você não vem. Só que você não devia falar isso aqui para mim. Você fala com Jesus, você faz uma prece para ele e fala, Jesus, eu não vou trabalhar na mediunidade hoje, por isso, por aquilo. Fala com ele. Porque a gente acha que trabalha para o centro, né? Para o Ronaldo, para o Américo. E não é bem isso assim. Então, essa ausência de noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Como assim se a gente esquece que a gente combinou que ia ser médium? Ora, os espíritos empurraram a gente para dentro de um centro espírita, empurraram a mediunidade para nós, e a gente não vai usar, vai ficar com a responsa. Né? Então, está escrito isso na palestra que o Telésforo faz no livro Os Mensageiros. Está registrado pelo André Luiz, capítulo 6. Bem, eu vou pular alguma coisa aqui, porque a hora vai adiantada e daqui a pouco vai acabar. Eu vou falar, então, daquilo que preocupa, que são por exemplo, de mistificação. Vou falar de mistificação aqui. Por que não vou entrar em nenhum desses itens? Por quê? Porque nós não recebemos orientações doutrinárias. Quando muito o mentor abre a reunião dizendo, pessoal, estamos aqui, não é? Se tiver algum alerta, olha, cuidado, tem um espírito agressivo, envolvam-no com boas vibrações, como se fosse um irmão querido de você e tal. Isso sim. Agora, acrescentar tópicos doutrinários ao que já existe, isso não é para qualquer um, né? Então, mas mistificação, existe a possibilidade de mistificação até de espíritos inferiores ou de espíritos necessitados. Não são espíritos mentores, mas que se dizem mentores, né? Então, quando um espírito que é na faixa do atendimento a espíritos necessitados está mentindo, que ele pode mentir para tentar enganar o médium, e o médium percebe isso, se ele tiver alguma experiência. Ele faz um sinalzinho para o esclarecedor com a mão em cima da mesa ou em cima da perna, se eles fazem reuniões em torno
de círculo de cadeiras, se faz em mesa, em cima da mesa. Ele faz o sinal de negativo para avisar o esclarecedor, o espírito está mentindo aí. Então, isso pode acontecer, isso é muito comum. Nós usamos esse recurso para alertar os esclarecedores no nosso grupo mediúnico. Agora, nós não recebemos um mentor de alto nível para mudar ou acrescentar tópicos doutrinários. A gente só recebe sofredor. E, às vezes, o sofredor aparece como se fosse mentor. Então, o André Luiz sugere, no livro Desobsessão, que na duração da reunião mediúnica, propriamente, depois dos estudos e da leitura, aliás, leitura inicial, não se estuda antes. Por quê? Porque os espíritos estão ali necessitados, não ficam esperando isso, não deve ficar esperando a gente estudar. Só tem uma comunicação de mentor no início e outra no fim. Acabou. Se falou no meio que é mentor, aí não é mentor. Então, eles nem tentam mais fazer isso. Eu lembro que um grupo que começou, depois de formado, de fazer os cursos básicos e estudar o livro Desobsessão, eu já tínhamos um dirigente que assumiu, né? Eu me lembro de ter ido a uma reunião e eles, na reunião, um espírito se manifestou, primeiro fazendo elogio. O grupo tinha, acho que, 2 meses de serviço. 2 meses. E o espírito fez um elogio rasgado lá. Nossa, o grupo era maravilhoso. Ó. Toda vez que mentor elogia grupo, desconfia dele. Porque eles estudam Kardec para dirigir reunião mediúnica. E o Kardec alerta: não se elogia. Quando muito, faça uma referência ao bom trabalho do grupo. Mas o mentor, além de elogiar o grupo, que tinha 2 meses de serviço, não tinha 10 anos, ele tinha 2 meses, e disse que estava ali para colocar um chip na cabeça de todo mundo para proteção dos médiuns. Escuta, proteção vem do serviço no bem que a gente faz, não vem de chip, né? Não vem de fitinha do senhor do Bonfim, pode colocar 300 fitinhas no pulso do senhor do Bonfim. A proteção que a pessoa recebe é pelo bem que ela faz, pela quantidade de bem que ela faz. Não pode ser de vez em quando, não, tem que ser sempre. Né? Aqui, abrindo um parênteses para falar de um tópico que é muito importante a respeito de desobsessões graves. Requer paciência, perseverança, dedicação, além de tato e habilidade para encaminhar os espíritos para o bem. Ou seja, nós precisamos saber disso, senão a gente fica se achando que resolveu o problema com 10 minutos de conversa diante de um espírito agressivo. Não é verdade. Então, a gente não deve ter experiência, a gente deve ter essa experiência, se não vivida, pelo menos desse texto, a gente deve guardar essa informação. Não vou falar nada de charlatanismo e embuste, porque ninguém está aí no centro espírita para enganar, até porque não recebe nada, né? Ainda tem que sair de casa, tomar condução, pagar condução, gastar gasolina. Então, ninguém vai ao centro espírita hoje para fazer charlatanismo e embuste. Mas, na época de Kardec, isso acontecia. Por isso, ele foi obrigado a escrever esse capítulo. Bom, isso aqui não tem. E os inconvenientes. Agora sim, mesmo em reuniões mediúnicas, que não tem recepção de registros de pontos doutrinários adicionais, né? Tem inconveniente para Exu. Nós relacionamos cerca de 120 inconvenientes, 120. Não cabe aqui, eu vou resumir. Muito bem, então, médiuns esclarecedores. Veja quanto inconveniente pode ter. E fiz questão de me colocar aqui como, em determinada época, produzindo uma série de inconvenientes. Então, a primeira médium esclarecedora é a dona Tássia, da família Xando. Tássia Xando. Qual é o problema da Tássia? Ela se acha a esclarecedora. E eu me lembro, depois que nós passamos aquela fase inicial do atendimento, a gente não tinha experiência nenhuma, né? Eu me lembro que eu comecei a me achar. E
Acho que os espíritos percebiam isso. E na semana seguinte eu recebi um espírito que nem sabia por onde começar a atender. O problema era tão complicado que eu não sabia. Então, a gente tem, às vezes, esse momento, quando a gente está começando, né? Depois de muita bordoada, até hoje a gente erra. Né? Então, esse personagem foi criado por minha causa. Outra coisa que eu fazia é o que faz o Morales. Estamos usando aqui nomes fictícios, né? Tá? Nomes fictícios. Esses médiums não existem. Então, o Elison Morales, na realidade é Elison de Morales. Houve uma época que eu dava lição de moral nos espíritos. Olha aí, olha o dedinho aí. Ó. O que ele está falando para o espírito que está incorporado ali no médium? Ele está falando assim: você precisa pedir perdão dos seus pecados, você faz muita coisa errada. Isso é lição de moral. Ele não deve fazer isso. Isso irrita os espíritos. E olha, a médium do lado ali está de olho no dedinho acusatório aí, tá vendo? Ela não está gostando nada disso. Então, cria um clima desconfortável, e eu fiz isso um monte de vezes, até perceber que é um erro. E o Kardec alertou na Revista Espírita de 1865. Diz ele lá, numa mensagem chamada Cura de uma Jovem Obsedada de Marmândia, uma cidade. O espírito obsessor diz assim: o que mais me agrada, porque o Kardec chegou a ser esclarecedor também de espírito, o que mais me agrada é que me falais sem me injuriar. E aí o Kardec embaixo coloca que a experiência prova que palavras duras são impróprias para desembaraçar ou para se desembaraçar dos maus espíritos. Isso os irrita, irrita profundamente. Bom, eu também usava muito esse recurso aqui do Eudes, né? O Eudes Torresano. O que faz o Eudes Torresano? Ele acha que qualquer problema que o espírito apresenta, ele resolve com oração. Então, ore comigo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Não é nada mal orar, não é isso. É que a gente precisa entender o problema do espírito. O espírito nem sabe orar direito. Ele precisa ser esclarecido na sua necessidade. Então, reparem que o médium já tirou uma soneca, né? E o espírito está com aquele olhar de peixe morto, né? Que não está aceitando aquilo. Né? Então, durante muitos anos, eu fazia isso. Eu achava que prece resolvia o problema de todo mundo. E às vezes passe também. Então, eu ficava dando passe no espírito para ver se ele melhorava. E eu percebi que isso não funciona. Claro que os espíritos podem dar passe neles, mas eu não posso me preocupar com isso. Se eu me preocupar em dar passe, eu não presto atenção naquilo que eu estou falando. E perco o fio da meada, perco o fio da ideia. Então, essa é uma coisa que eu já não faço mais. Mas pode ser que alguém que esteja começando use a prece para resolver o problema do espírito, quando ele precisa ouvir o espírito para atender a sua necessidade. Dúvida? O Aqui pessoal tem está uma. Diga. tranquilo. Tranquilo? Tá bom. Aqui tem uma informação interessante, que é do livro do Emmanuel, Pérolas de Luz, que é uma síntese. A voz é a revelação do temperamento de cada um. Então, isso é muito importante, porque a gente começa a ter que corrigir o temperamento. Se a gente é agressivo, por exemplo, eu ficava muito agressivo e chateado quando um espírito agressivo não aceitava a minha argumentação. Eu ficava doido, doido. Claro, não transparecia, mas na voz o espírito percebia. E era interessante porque quando eu comecei a perceber isso, ele ficava mais bravo que eu, porque ele percebia ironia, por exemplo. Né? Então, eu demorei muito tempo para mudar esse jeito de esclarecer, em que eu ficava irritado com o espírito que não aceitava aquilo que eu usava como argumentação. Então, a voz revela o temperamento, realmente o temperamento. E em desobsessão, pelo amor de Deus, voz de terapeuta. Ô, Ronaldo, você que é terapeuta aí, como é que é voz de terapeuta? Silêncio, velho. Voz de terapeuta, o que você está precisando? Né? Qual é o problema? Né?
E sem Olha, afetação, sem afetação. fale mais sobre isso. Não tem muito o que falar, porque quando a gente melhora, por isso que o Chico não, o Emmanuel vai escrever que médium bom é pessoa boa vai ser médium bom. Então, a gente tem que mudar primeiro para depois se tornar um médium melhor. Então, quando a gente faz esse exercício, a gente muda ao longo do tempo. Se eu tivesse tirado um filme eu esclarecendo um espírito em 1980, quando nós fundamos o Mãos Unidas, era um jeito, e se filmarmos agora, é outro, completamente. Houve uma mudança. Claro que não sou perfeito, mas realmente houve mudança, eu percebo isso. E todos podem perceber. É só trabalhar durante alguns anos, a gente vai percebendo a mudança. Olha, outra coisa que eu fazia, não faço mais. No livro, Falando com os Espíritos, ela tinha outro nome, tinha a Carlota Garella, mas aqui eu mudei, é a Mainda Tô Falando. Mainda Tô Falando. O que eu fazia que eu não faço mais? Eu falava mais que a boca. O Espírito não falava nada, eu falava o tempo todo. Isso é péssimo para um atendimento. Ou seja, o médium esclarecedor, ele é um terapeuta, ele não pode falar mais que o paciente. Ele tem que ouvir o paciente para sentir o drama do paciente e tentar atenuar esse drama. Então, vocês percebem aí que o espírito já foi embora, hein? Esse aqui, ó, é o médium desdobrado e tampou o ouvido, porque os dois tamparam o ouvido, porque ele continua ouvindo a mulher falando, o espírito já foi embora. Blá, 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 blá. A gente não pode falar o tempo todo. No seminário Falando com os Espíritos, a gente ensina a técnica do jogo de frescobol. Uma bola de cada vez. Você fala uma coisa, espera o retorno, fala outra, espera o retorno. Tem várias comunicações, a gente estuda essas comunicações, que foram colhidas da experiência pessoal para poder falar dessa. É um procedimento, eu chamo de procedimento. O procedimento do jogo de frescobol. Por que não é de tênis? Porque o tênis a gente quer vencer o outro. No frescobol, os dois têm que ganhar com a bola no ar. Né? Então, a gente não quer derrotar, a gente não quer dar uma cortada em cima do espírito, a gente quer levantar o moral, levantar a autoestima do espírito. Tem muito espírito com problema de baixa estima. É interessante isso. Tem algumas comunicações que a gente registrou para mostrar isso. Então, quando o esclarecedor fala mais que a boca, o espírito está querendo saber isso aqui o que é, né? Todo mundo sabe o que é isso aí? É um joystick, né? Bem simplesinho, né? Quem jogou alguma coisa no computador tinha essa alavanquinha aí que vira para um lado, vira para o outro e um botãozinho, né? E aí o espírito só está querendo saber disso, não é isso? E aí o esclarecedor responde isso aqui, ó. Que negócio é esse? Não sei operar isso aqui. Isso aqui eu sei operar, mas isso aqui eu não sei. Então, eu achava que quanto mais informação doutrinária eu desse ao espírito, melhor ele saía. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Eu demorei para saber isso, eu demorei. Né? Então, quem sabe, alguém não demora tanto quanto eu. Bom, isso aqui eu nunca fiz. Da família Costa, vamos conhecer a dona Ellen. Qual é o problema da Ellen? Ela fala que nem italiano, né? E fala com as mãos, e acerta, às vezes, a orelha do médium em transe, né? Ellen Costa. Também não é bom esse negócio. Né? Então, a gente deve falar sem tocar no médium, sem encostar nele, porque ele está em transe. Quando a gente encosta no médium, a gente pode tirá-lo do transe. É como se ele recebesse um choque. Porque entrou em equilíbrio a energia do espírito com a energia do médium. E aí o esclarecedor que está falando, sem querer, encosta no ombro do médium, ou no braço do médium, não presta atenção.
ele pode sair do transe mediúnico. Tá? Então, e isso existe em livro, tá? Nesse livro aí, Desobsessão, no capítulo 24. Tocar no corpo do médium falante em transe só quando necessário. Ô, médico, e quando é necessário? É quando ele dormiu entre uma comunicação e outra, está babando e vai cair da cadeira. Aí você acorda o cara, pronto. Aí, no transe mediúnico, não encosta nele, não. Presta atenção para não encostar. Essa é uma coisa que pode. Eu já vi e conheço história de que o grupo se desfez por causa do ramal, ramal hálito. Olha o ramal hálito ali. Ó. Não cuida do mau hálito. O sujeito tem um mau hálito terrível. Ele fala perto do nariz do médium. Até o espírito está incomodado. É uma coisa boba, 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 mas é um inconveniente. Nem Kardec escreveu isso. Eu já passei por essa dificuldade. A pessoa tem um mau hálito terrível. Tanto, alguns grupos que têm esse problema, o dirigente optou por comprar bala de hortelã e colocar na mesa. Quando as pessoas chegam para fazer a leitura preparatória, elas chupam a balinha. Melhora. Né? Claro que isso custa dinheiro. Às vezes, o ideal é que a pessoa perceba isso e traga, além do dente escovado, a pastilha Valda, qualquer coisa. Claro que ela não vai ficar mascando chiclete durante o atendimento, que isso é péssimo. Ou então chupando bala e rolando a bala pela boca enquanto está atendendo. Tem que ser antes. Tem que ser antes. Pastilha Valda é bom, porque é pequena, dissolve rápido e deixa um hálito razoável. Uma outra coisa que. Hã? Vez de pôr álcool gel na mesa, não me sei. Não entendi. Você está falando longe do computador. Eu pego o eco da sala. Em vez de pôr hoje em dia, eu não álcool gel na mesa, não me sei. Não estou não tô te ouvindo. Você está longe do computador, não está, não? Ao invés de colocar álcool em gel, colocar um Listerine para fazer garganta. Pode ser. Faz um gargarejo, Listerine. Tá bom. Essa é uma alternativa boa também. Mas, enfim, é uma coisa que dá problema, é um inconveniente que dá muito problema. Se a gente não alertar, a gente alerta no curso que a gente faz com os médiuns que vão trabalhar na mediunidade durante um ano para exercitar tanto esclarecedores novatos como médiuns novatos. A gente fala muito disso. Né? E a gente usava lá uma balinha de menta quando as pessoas chegavam. Agora, essa do Listerine não tinha pensado, eu acho que é uma alternativa muito boa. Bem, o Tubes Spitz também é um problema. Né? Ele era alemão, veio para o Brasil, casou com brasileira, a brasileira era médium, espírita, ele resolveu também ser esclarecedor, né? O nome dele era Tubes, Tubes Spitz. Qual é o problema do Tubes Spitz? Ele saliva muito quando fala. Então, ele fala olhando para a médium ou para o médium. Isso incomoda, porque de vez em quando chega um pingo no nariz, no lábio, no rosto. É um detalhe que, se a gente não tomar cuidado, vai acontecer. E aí acontece uma coisa engraçada, né? Que a gente nem se dá conta. A médium ou o médium que sofria por causa do esclarecedor salivante saía do grupo e não dava mais notícia. Porque é espírita, não pode falar mal das pessoas. Então, ela não tinha saída, ela saía do grupo. E o dirigente ficava a ver navios. Escuta, por que fulana foi embora? Por causa de um chuves. Simples assim. Então, a gente ensina, inclusive, a postura do esclarecedor falando. Deixa eu sair aqui do interromper compartilhamento. Qual é a postura que a gente deve ter no atendimento? Eu vou tentar fazer aqui, tá? Eu tenho uma cadeira aqui. Então, imagine que eu sou esclarecedor e tem um médium sentado aqui com o rosto onde está a minha mão. Então,
A tendência da gente é falar aqui, ó. Ah, isso é péssimo. O que que a gente deve fazer? Falar olhando para o chão. Porque se salivar, cai no sapato. Depois você tira o outro sapato e dá uma lustradinha com a saliva no outro, né? E troca, né? Dá uma lustradinha. Mas pelo menos você não saliva na orelha do médium ou da médium, porque isso é péssimo, né? Até isso a gente tem que pensar no treinamento. Porque se não pensar, vai dar problema. Simples assim. Isso é esclarecedor. Espera aí que tem coisa para médium falante também. Só que eu passei de 1 hora. Já passaram 4 minutos. Cada um de nós está esperando um avatar, viu, América? Essas figurinhas de avatar no Facebook, né? É, é. Quando você fala assim, eu pego o áudio, o som da a acústica do salão todo, né? Isso é um Ah, é? problema. Nós estamos com esse problema lá no centro, fazendo reunião híbrida. Então, agora vai ter uma mesa de corte. Então, a mesa de som vai passar fio para a mesa de corte. Então, vem som dos microfones, do microfone de fazer pergunta, que são dois, e do microfone do palestrante, que é semelhante a esse. Eles vão entrar na mesa de som e vão sair da mesa de som. Então, quando alguém faz uma pergunta no auditório, a mesa de som dirige para o computador isso e você ouve plenamente. Mas não é uma tarefa fácil. Nós devemos terminar isso daqui a algum tempo. Dúvidas? Falei demais, né? Ó, eu estou falando da minha experiência, tem muitas outras por aí, pelo planeta Terra. E no Brasil, então, tem muita gente vivendo experiências mediúnicas. E a minha experiência não abarca todas as possibilidades, ela é uma só. É uma experiência. Eu, por exemplo, tive um grupo mediúnico que ficou conosco durante 33 anos. Claro que o início do grupo foi em 1980 e esse grupo terminou porque os médiuns ficaram muito idosos e não quiseram mais fazer a reunião mediúnica à noite. Então, formamos um grupo mediúnico de tarde. E o meu grupo acabou sendo um grupo de iniciantes. Então, a gente treina, é um grupo de muito turnover, de muita rotatividade de mão de obra, porque ele virou um grupo de treinamento. Antes, a gente tinha grupo de treinamento durante 1 ano e aquele grupo começava uma tarefa inteira, o grupo inteiro começava uma tarefa, né? Mas hoje não temos mais espaço para isso. Dúvida? Ninguém está falando, não, cara. Tem médium falante aqui, tem médium de doação de fluidos também. Nosso avatar aí. Passa ou não? Acho que dá mais uns 10 minutos. Vai embora. Bora? Então vamos lá. Então vamos aos médiums falantes aqui. Bom, eu nunca vi médium com essa característica, Dona Odete remoto. Por quê? Porque a gente treina para não fazer isso, né? O espírito agressivo brinca de roxinho com esclarecedor. Isso não acontece. Mas eu coloquei aqui porque isso já aconteceu. Eu me lembro, tem um grupo que eu frequento aqui em São Paulo para fazer palestras, e um senhor que está desde a fundação desse grupo, que é anterior ao Mãos Unidas, a fundação dele é anterior ao do Mãos Unidas, ele me disse que, numa reunião desse começo dessa atividade naquele centro, eles tinham lá uma área de costura atrás da reunião da sala mediúnica, né? Do lado da mesa ali. E não teve dúvida, o espírito levantou junto com o médium, pegou uma máquina de costura
pelo corpo dela, né? E jogou em cima dele, que era o esclarecedor. Não pegou, ele desviou. Porque naquela época não tinha treinamento para controlar isso. Hoje tem. Então, eu não tenho registro disso. Eu só tenho esse registro que eu não vivi, que me contaram que o espírito era muito agressivo e levantou máquina de costura para atacar no esclarecedor. Então, nós criamos esse personagem para dizer que essa possibilidade existia antigamente. Hoje tem treinamento, a gente treina bastante para os médiuns não ficarem se mexendo com as mãos, deixa as mãos em cima da mesa, né? Bem, no livro Domínios da Mediunidade, aqui tem um exemplo real. Essa médium é a Celina. A Celina é uma médium excepcional. Ela sai do corpo desdobrada, absolutamente lúcida. Esse senhor que está se aproximando com um chicotinho na mão, ele foi senhor de escravos. A gente conta essa história na palestra desse livro. E o espírito era agressivo, ele queria bater com chicote e já tinha ficado cego, porque aqueles a quem ele feriu e cegou e que eram escravos dele e morreram, o esperaram na vida espiritual. Então, os amigos espirituais levaram-no numa reunião, e essa reunião é descrita, né? E ela ajuda esse espírito a sentar-se junto à cadeira dela. Mas quando o espírito gruda nela, ele não consegue se mexer, porque ela segura e ele não tem nenhum movimento, não consegue movimentar-se. Até alerta, estão me prendendo aqui. Não é prisão, é que ele não está conseguindo fazer a movimentação dos braços. Ele grudou ali na médium e a médium controla todo o processo sem problema nenhum. Então, no capítulo 25 da Educação Mediúnica do Livro Desobsessão, está aí a recomendação: desaconselhável permitir que comunicantes enfermos ensaiem qualquer impulso de agressão. Veja, esse livro foi escrito em 64. E esse centro foi fundado mais ou menos nessa época. Então, quando o André Luiz escreveu esse livro, ele tinha informações a respeito desse impulso de agressão que alguns médiuns recebiam do espírito agressivo para agredir o esclarecedor de plantão, né? Dona Pérola Colares. Isso aqui é um alerta, sobretudo para as mulheres, né, que vão ao centro espírita, cheio de colar, brinco, não deve usar, né? Aliás, tem dois problemas aqui, né? Um é que desvia a atenção. Se o espírito, por exemplo, foi pirata, ele vai ficar mais preocupado com as pérolas do que com a comunicação dele. Então, ele estava se comunicando pelo médium aí de Barbichinha e, de repente, ele foi ver de perto aquelas joias todas. E aquilo cria um mal-estar, porque, além do problema da joia, repare que a senhorinha do lado, uma médium antiga da casa, né? Ela está ali, ó, olhando o brinquinho. E, vocês escutaram o barulhinho, não? Tem barulhinho aí, não? O decote. Então, tomar um cuidado com isso aí, porque cria um problema. Às vezes o espírito comunicante está preocupado com outra coisa, então a gente precisa tomar cuidado com a roupa que usa, principalmente no calor. No frio não tem problema nenhum, mas a gente precisa tomar cuidado. Então, ali tem uma recomendação no capítulo 25 para a gente retirar os objetos que a gente traz colado no corpo. Exemplo, relógio, caneta, óculos, joia. Não ir de joia para o centro. Não é uma reunião social, é uma reunião para atender sofredor. Se o sofredor tem alguma ligação com joia, com assalto, ele vai ficar olhando aquilo que não interessa, né? O óculos pode cair, fazer barulho, a caneta, o espírito pega. Não tem nada na mesa. A mesa tem que estar limpa. Orientação do André Luiz nesse livro. E o Trajano? Nós não temos esse problema grave, né? Mas precisa tomar cuidado, né? Qual é o problema do Trajano? Bermudes. Trajano Bermudes. Vamos ver o Trajano entrando no centro. De bermuda e camisa regata. Não dá, né?
Precisa tomar cuidado. São coisas inconvenientes. Agora, o maior inconveniente de todos é esse aqui, da dona Fátima. Fátima todos os dias, né? Vamos ver a dona Fátima. Faltou. Médium falante, falta direto. É a minha experiência. Precisa tomar cuidado, precisa alertar os médiuns. Por quê? Porque é o mais assediado. Se tiver 10 esclarecedores, não tiver nenhum médium falante, não tem comunicação, não tem reunião. Tem que ter pelo menos um. Então, médium falante é assediado pelos espíritos que não querem que a pessoa vá. Então, dá aquela moleza na hora de sair de casa, acontece um problema que a pessoa, estou com um problema em casa, não vou sair, o filho chorou. Não tem esquema para fazer a tarefa com Jesus. Então, sempre tem uma desculpa. Tem que montar esquema, né? Claro que tem um período que a mãe precisa dar de mamar, eu não estou falando desse período. Esse período, tranquilo, não tem problema. Mas ou o marido fica, ou se o marido, que é o médium, a esposa fica com as crianças, não tem problema nenhum. Agora, a gente precisa diminuir a falta. Por isso que eu recomendo que todo grupo mediúnico que se forma tem que ter controle de falta, para que eles saibam quanto faltam. Porque a gente não faz conta. Quantas semanas tem no ano? 52. Vou tirar duas, que são aquelas do Ano Novo e do Natal. São 50 semanas de trabalho. Não, tem que tirar mais um mês de férias, que é mês de janeiro. Tá bom, então tira 4. Então são 46 reuniões. 46 reuniões. A pessoa falta 20. É quase metade do ano. Falta 10. É um quarto do ano, praticamente. Então, a gente precisa entender que mediunidade é compromisso mediúnico. Eu vou responder por isso. Eu tenho que responder por isso. Individualmente, como médium, esclarecedor e dirigente que eu sou. E em grupo, o grupo vai ter que responder por isso. Para quem? Para a consciência. Não, não tem um tribunal lá julgando a gente, é o tribunal da consciência. Tanto que o Chico tem uma frase muito boa, que ele diz que o maior problema dos espíritas é a consciência do dever que não foi cumprido. Dever, mediunidade é dever. Eu não quero assumir, então não assuma, vai fazer outra coisa. Não, é dever. Nós criamos esse compromisso antes de encarnar e vamos voltar lá para prestar contas. Eu estou à vontade aqui para falar. Eu sei disso. E eu preciso alertar. Então, quem está chegando agora, está em dúvida, presta atenção, porque se recebeu a tarefa mediúnica, vai responder por isso. Médiuns doadores de fluidos. Essa é a dona Consuelo. Estou chegando. Consuelo, estou chegando. Qual é o problema dela? Passou da hora lá. O horário era às 8, ela chegou às 8h05. Então, pontualidade é dever, mas na desobsessão assume caráter solene. Alerta dos espíritos. Alerta dos espíritos. Tarefa mediúnica exige pontualidade. Os espíritos estão sofrendo, são levados à reunião, nós vamos atendê-los, estão sofrendo, a gente precisa chegar no horário, combinado. Então, aconselhável fechar disciplinarmente a porta de entrada 15 minutos antes do horário marcado para a abertura da reunião. Tempo que será empregado na leitura preparatória. Então, no nosso centro, que é na zona norte de São Paulo, cidade muito grande, não é pedreira, mas é uma pedreira esse negócio do trânsito aqui em São Paulo. Então, nós sabíamos dessa informação e combinamos com os médiuns qual é o tempo que eles achavam que era razoável numa cidade como São Paulo, que seria de fechar o portão com antecedência. Quanto tempo seria isso? Então, nós combinamos que 5 minutos. Então, de 15, nossa casa passou para 5. Então, 5 minutos antes do horário de início, a gente tranca o portão, não entra mais ninguém. Se chegar atrasado, a gente recomenda nem bater palma. Vai embora para casa, porque a reunião não pode esperar. Américo, mas vocês são muito duros. Não, se a pessoa, por exemplo, hoje com celular, que
Tá, por exemplo, em Santana, que é perto do bairro da Água Fria, onde é o centro. Se ela ligar, Américo, eu estou perto, não tem trânsito, eu chego em 5 minutos. Tudo bem. Vamos fazer uma leitura mais demorada. Quando você chegar, o portão está aberto. A pessoa chega, a gente vai lá e fecha o portão, que ela avisou. Agora, se ela disser assim, Américo, eu estou na Praça de Bagatelle, no Campo de Marte, pode ir para casa. Não vai dar para esperar 20 minutos, porque os espíritos estão necessitados de atendimento, estão ali faz tempo. Então, tem um rigor com pontualidade. E tem aqueles que tiram a pestaninha durante a reunião mediúnica, dá uma dormidinha, sobretudo aqueles que não têm tarefa ostensiva, não é nem médium falante, nem esclarecedor. Então, a tendência é dormir, né? Tem um outro também que dorme, que é o Chico, né? Todo Chico, todo centro tem o Chico que merece, tem o Chico Chilo. Então, o que a gente recomenda para a pessoa não dormir? Prestar atenção no médium que está em transe mais próximo, que ele escuta. Não no outro que está do outro lado da mesa, na direção oposta, que está ali perto. Presta atenção na conversa e ajuda o esclarecedor com ideias, né? Sem falar, é claro, só pensa, né? Então, nós temos. Bom, aqui tem uma recomendação de que os componentes encarnados não se rendam ao sono nas tarefas dedicadas à desobsessão, para evitarem desdobramentos desnecessários. Atrapalha os espíritos. E lá no centro, no Mãos Unidas, para encerrar, as cadeiras são de madeira maciça. São essas cadeiras aí. E a gente combinou com todos os médios. Se por acaso alguém cochilar, e como é que você percebe? Quando a cabeça dá uma caidinha e tal, né? Ninguém babou até hoje, né? Até porque está escuro, a gente não enxerga tanto, né? O que a gente faz? A gente chuta a cadeira. Ela não sai do lugar, ela é pesada para chuva, mais o peso da pessoa, a gente dá um chute na cadeira, né? A pessoa sente a vibração e acorda. Já está combinado. Se alguém der uma cochiladinha, a gente perceber, precisar de doação fluídica, o espírito está sendo. É um zoantropo, vai recuperar a forma humana. Precisa de fluido todo mundo ali. E tiver alguém dando uma cochilada, chuta a cadeira por trás e ela acorda. É isso aí. Por hoje é só. Desculpe se eu peguei no pé de alguns aí. Pera, deixa eu só colocar uma pergunta aqui da Érica. Vamos lá. Fala do médium beber, fumar, comer carne no dia da reunião. Essa informação está no livro Desobsessão. O livro Desobsessão, para nós, é um manual de serviço. Ninguém entra no Mãos Unidas sem conhecer esse livro. Ele faz parte do treinamento. E a gente o lê, que são capítulos curtos, de uma página, só a página na frente. De vez em quando tem verso também, mas é pouca coisa. Você lê em 1 minuto a página. E lá diz: carne no dia da reunião. Os espíritos são delicados, a gente deve evitar. Porque a carne putrefa no estômago, no intestino. Fica mau cheiro. A gente não sente porque está lá dentro, mas os espíritos sentem. E os necessitados também podem sentir. É claro que os mentores podem ajudar nisso, por exemplo, acelerando o processo digestivo, né? Essa é uma coisa que a gente recebeu de informação através de uma médium vidente que percebeu, quando ela entrou no grupo, e para cada pessoa que entrava no grupo, a gente tem o costume de não conversar quando entra na sala de atendimento. Entrou na sala, senta, pega o livro e lê. Mas nem cumprimenta? Com o olho. Dá uma piscadinha, né? Faz um sim lá, tá? Conversa só na saída. Também na saída é um conversei que ninguém aguenta. Mas pelo menos no início não tem conversei. Por quê? Porque os espíritos, nessa hora, atuam em duas áreas do organismo. Primeiro, o plexo solar. O plexo solar é uma área do sistema nervoso central que reúne todos os órgãos da digestão. E ali eles colocam energia danada para quê? Para que a digestão seja acelerada.
É por isso que se recomenda, no dia da reunião, fazer uma refeição frugal. Uma salada, um pão com manteiga, um café com leite, coisas simples, um suco, se tiver calor, né? Enfim. E, mesmo assim, os espíritos vão lá e aceleram a digestão se a pessoa ainda tem alguma coisa no estômago. E uma outra coisa que eles fazem também, sobretudo nos médiuns falantes, mas essa pessoa viu eles fazendo em todos, eles reforçam o cardíaco, o centro cardíaco, sobretudo nos médiuns falantes, porque o médium falante às vezes tem um aceleramento do batimento. Então, eles envolvem o aparelho cardíaco com fluidos para atenuar e para que não tenha nenhuma complicação. Isso é feito nesses minutos iniciais, por isso que a gente recomenda que as pessoas cheguem 15 minutos, pelo menos, à reunião, sentem-se quietas, sem conversar, sem dar beijinho, e comecem a fazer a sua leitura. Eles não percebem que estão sendo atendidos. Eu perguntei isso, mas você percebe que estão mexendo no seu sistema nervoso e no sistema gástrico? Não, não percebo. Eles estão. Não. Então, beber nem se fala. Porque se a gente beber, a gente vai atrair espíritos que gostam de álcool e ele vai se aproximar da gente lá, né? E fumar a gente não permite. Beber a gente não tem controle, porque se o sujeito chegar de fogo lá no centro, bom, esse aí já está fora do grupo. Se ele quiser, pode estudar, tal, mas trabalhar mediunicamente nem pensar. E fumante, eu tenho um faro, né? Eu percebo um fumante a 2 metros de distância. E eles sabem que nós não os convidamos, e no grupo de estudos antes da pandemia, tinham 2 ou 3, e foi uma das primeiras coisas que eu falei. Se eles quisessem trabalhar, conversei reservadamente com eles, não em público. Se vocês quiserem trabalhar mediunicamente, tem que parar de fumar. Ah, mas eu quero só dar passe. Tem que parar de fumar, porque quando você entra na sala, o fumante recende na sala de passe inteira. A sala de passe não é grande, dá para perceber. E o meu faro, para fumante, eu sou alérgico a fumo, né? A fumaça de tabaco, né? Eu percebo na hora. Então, eles são avisados de cara, para não ter problema, porque senão vai ter problema. Aí acontece uma coisa interessante, né? Na sala de passe, às vezes, na reunião pública, vem alguém reclamar: Américo, entrou um fumante lá para tomar passe. Não é, eles não têm que fazer o regime em casa para. Na reunião pública, como é que você vai controlar? Médium, você fala: ó, se você aparecer com cheiro de cigarro aqui, está fora do grupo. Mas como é que a gente vai expulsar um sujeito que chega, você não conhece, ele vem pela primeira vez, você está cheirando cigarro? Ah, mas é tão desconfortável dar passe na sala de passe com cheiro de cigarro. Minha filha, nas regiões inferiores, os espíritos superiores vão dar passe lá no quinto dos infernos, né? Uma atmosfera péssima. Eles dão passe lá e aprendem a suportar a dificuldade do passe. É só ler o livro Obreiros da Vida Eterna. Eles vão lá nas furnas do mundo espiritual. Vão dar passe lá dentro. A atmosfera é terrível. Às vezes tem cheiro de esgoto a céu aberto. É como se fosse uma favela que tem pouca infraestrutura, né? Cheiro de esgoto a céu aberto. E eles não passam lá. Então, na sala de passe da reunião pública, não adianta reclamar. Aprende a dar passe sem reclamar. Agora, médium, fumante. Agora, por que que você aceita o sujeito que bebe? A gente não sabe da vida pessoal da pessoa. Não sabe. Os espíritos sabem, mas nós não sabemos. O, o André Luiz conta no livro Missionários da Luz 3 casos, né? 2 casos. Um que chega com o estômago depois de comer um lauto jantar, né? Para reunião mediúnica. Ele conta essa história. O estômago parecia um alambique, né? Fervilhava com gordura e tal. E aquilo recendia, né? O Alexandre, que é o mentor, está explicando para o André Luiz: isso aqui não pode, né? Mas nós estamos falando de 1945, quando o livro foi escrito. Não tinha disciplina nenhuma. Hoje tem. E depois tem, aparece um lá que era beberrão, né? Então, parecia um alambique, né? E
os espíritos cuidaram dele, mas depois que eles escreveram esse livro, aí o dirigente já podia alertar, mas Kardec não falou isso. Kardec não fala isso. Por quê? Não viveu essa experiência lá na França. Então, o André Luiz nos relatou isso, vai fazer isso em várias obras. Começa no Mensageiros, fala em Missionários, depois nos Domínios da Mediunidade, até ele escrever o Desobsessão, onde ele dá uma série de regras para a gente não ter problema. Ah, você quer ter problema? É dirigente, quer ter problema? Então não use nada como regra. Deixa a coisa correr solta. Vai ter um problema atrás do outro. E quem é que gosta de administrar problema? Eu não quero. Então tem manual, o famoso, como é que é? Como é que tem no condomínio? Como é que chama? Não entendi. Regulamento. Isso, regulamento de condomínio. Quer entrar no grupo mediúnico? Lê o livro Desobsessão. E a gente lê o livro de fio a pavio, 73 capítulos. Vai do primeiro até o 73, volta de novo no primeiro, vai até o 73 e não para mais, que é para ninguém falar, eu não sabia. Não tem essa. Mais alguém queria perguntar? Mas só você perguntou hoje. Ó. Porta-voz. Ah, foi porta-voz também. Tudo bem, tudo bem. Queremos agradecer você novamente, viu, Américo? Tá bom, eu vou parar de gravar aqui para não ficar muito grande a